Compartilho com você o Evangelho do dia 13 de fevereiro, sábado, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículos de 1 a 10. Naqueles dias, havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças. Partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuísse também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000 homens, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. No Evangelho de hoje, Jesus está diante de uma multidão faminta e desorientada. Faminta não apenas de pão, mas de esperança, de uma luz que a ilumine e aponte caminhos. Diante dessa multidão, Jesus se compadece e assume suas dores, sofrimentos e fome. Eis alguns detalhes do Evangelho do dia. A fome e o deserto. O deserto é o lugar mais comum onde o ser humano experimenta as situações do cansaço, da sede, da fome. Muitos, em nossa sociedade atual, se sentem no deserto. A reação dos discípulos, eles constatam a situação de deserto na vida daquelas pessoas, mas se sentem incapazes de fazer algo. Hoje também, tantos se sentem impotentes e por isso nada fazem para amenizar as situações de necessidade de muitos irmãos e suas famílias. A pergunta de Jesus: Quanto pães tendes? Jesus continua hoje nos perguntando: Quantos pães você tem? O que você pode compartilhar? E os discípulos responderam: 7. E nós? 7 pães e alguns peixes. 7 pães e alguns peixes são sinais que tudo pode começar com pouco ou quase nada que temos. Para isso devemos apresentar Jesus para que Ele tome em suas mãos e os abençoe. E então, passemos a distribuir, partilhar com os que não têm nada. E como no Evangelho, faremos a bela experiência que o pão partilhado sempre se multiplica. Com o agravamento econômico e social, sobretudo com o desemprego, os que nada têm precisam e esperam
o gesto generoso dos discípulos de hoje de Jesus, oferecendo seus pães e seus peixes. A partilha que Jesus propõe não é uma partilha do supérfluo, daquilo que sobra na nossa casa, ou do que não precisamos mais. É a partilha do essencial, do pouco que cada um possui, como fez a viúva de Sarepta, numa outra passagem bíblica. Ao partilhar o pouco que temos, faremos a experiência daquele ditado popular: o pouco com Deus é muito. Que Deus abençoe e fique iluminado neste sábado por essa palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique com Deus.